Muito bem, pessoal, quarta-feira, 13 de novembro, 7h12 da manhã, caso vocês não perceberam, eu já estou trabalhando na nova escala, Jimmy, que é a escala 50 minutos. Esse programa não terá mais 1 hora agora, terá 50 minutos. Na verdade, a gente teve problemas técnicos de novo, né? Estamos tentando resolver aqui. Passamos ontem uma parte do dia aqui para tentar resolver. Deu um problema no último minuto aqui, mas agora tá tudo bem. Tamo aí. Este é o Desperta. Muito obrigado para todo mundo que já está participando do nosso programa. Muito obrigado para todo mundo que já está nos vendo e nos ouvindo também no rádio e na televisão. Estamos ao vivo em vários canais das redes sociais e também nos nossos canais do YouTube, claro, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Twitch, em todos os lugares que você quiser nos acompanhar, e também pela TVT em São Paulo, televisão aberta, pela TV Quirimoreira na Bahia, pela Pop TV no Rio Grande do Sul e em 3 emissoras de rádio também. Jimmy, estamos beleza? Tudo certo aí? Podemos continuar? Estamos com áudio? Estamos tudo certo? Então vamos embora, né? Olha, tem bastante coisa no programa hoje para variar um pouco, então vamos lá. Deixa eu só dar uma conferida aqui se a gente está com... Estamos com áudio? Estamos com áudio, né, galera? Estamos com áudio, Jimmy? Para mim, que tá aparecendo dia 13 do 11. Estamos com áudio? Sim? Sim, estamos com áudio. Então, beleza. Então vamos embora. É o dia da marmota. Quem falou aqui? O dia da marmota? Gustavo Ramos falou, o dia da marmota. Parece, né? Parece. Mas é realmente meio misterioso o que está acontecendo aqui. A gente está tentando resolver, mas aparentemente está tudo beleza. Vamos lá então, vamos lá para o iclnoticias.com.br. Senado instala a segunda CPI para investigar as bets. O objetivo é apurar a influência no orçamento das famílias e possível associação com o crime. O Senado instalou, portanto, ontem a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a atuação de plataformas de apostas no Brasil. Será a segunda CPI com as chamadas bets no centro do debate. A outra CPI, que apura apostas esportivas, escândalos de manipulação de resultados no futebol, já estava em andamento no Senado. O foco dessa segunda CPI será o mercado como um todo, principalmente para investigar a crescente influência dos jogos virtuais e apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além de possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades. O requerimento para a criação foi apresentado pela senadora Soraya Tronic, que será a relatora da CPI. O presidente será o senador Irã Gonçalves. O pedido de abertura da comissão veio após a revelação de um relatório do Banco Central com informações sobre o dinheiro movimentado nesse mercado e o aporte de beneficiários do Bolsa Família nas apostas. A comissão terá 11 membros titulares e 7 suplentes. O prazo para apuração é de 130 dias. Tem uma questão importante. Esse relatório do Banco Central aqui, lembram aquele relatório do Banco Central que mostrava que um número X de famílias usava o dinheiro do Bolsa Família para apostas? É um relatório que tem a sua importância, porque obviamente a gente tem que entender mais o quanto do dinheiro do Bolsa Família pode estar sendo usado para apostas, mas é um relatório bem mais ou menos. Vamos deixar bem claro isso aqui. Foi um relatório que depois que saiu, muita gente foi analisar e falou, olha, isso aqui está incompleto, está esquisito, está assodado, foi feito meio de qualquer maneira, aquela grana toda não era necessariamente dinheiro do Bolsa Família que ia para apostas, era o dinheiro total que aqueles beneficiários que eventualmente fizeram uma aposta no mês recebem do Bolsa Família. Estava esquisito, tá? Estava esquisito, né? O senhor Campos Neto, que está aí trabalhando para o mercado financeiro, como todos bem sabemos, aliás, acabou de aumentar o juro, né? Por causa da eleição dos Estados Unidos. Se o Trump ganhasse, aumentaria o juro. Se a Câmara ganhasse, aumentaria o juro igual. A gente sabe disso, né? Assim, se o Mahatma Gandhi ganhasse a eleição dos Estados Unidos, aumentaria o juro. O risco Gandhi, né? Se o Mussolini ganhasse, o risco Mussolini. Então, assim, já estava esperado. Já era esperado, né? Aí decidiu se mexer rapidamente, porque deve ter sido buzinado ali o Campos Neto pelos setores da economia que estão perdendo dinheiro com bet, né? Porque a rapaziada tá botando dinheiro na bet, tá perdendo dinheiro, porque bet não é renda extra. Bet é para fazer você de otário, vocês já deviam saber disso, né? Aí tá deixando de pagar o crediário lá da loja Renner, da Riachuelo, da Magazine Luiza, que mais? Tá deixando de comprar coisa, né? Então, o Campos Neto deve ter sido buzinado no ouvido aí, por gente muito poderosa, para fazer alguma coisa. E aí fez alguma coisa toda errada, né? Então, só pra gente deixar claro, porque inclusive a gente aqui divulgou muito esse relatório do Banco Central, né? Fez muito barulho em cima,
né? Porque você confia inicialmente do que sai de uma instituição do Brasil e aí depois a gente foi ver que não era bem assim. É claro que tem um problema imenso, muita gente está usando dinheiro de Bolsa Família para bet, não estou dizendo que não tá, mas o relatório do Banco Central não era acurado o suficiente. Só para a gente deixar isso bem claro, né? Sarampo, o Brasil recupera certificado de eliminação da doença após 5 anos. O que aconteceu nos últimos 5 anos no Brasil, né? Que a gente começou a ter problema de doença que estava assim, em tese que não existia mais desde os anos 80, mais ou menos. O que aconteceu, né? Não, mas a pessoa fala o que ela quiser. Ela tem a liberdade de expressão dela. Palavras são só palavras, né? Ora, o presidente pode falar uma coisa, mas aí o povo segue se quiser. Vocês continuam com essa ideia? Essa ideia de jirico na cabeça? Continua sendo assim, na cabecinha de vocês? Aqui tem uma prova objetiva como a coisa funciona, né? 5 anos após perder o certificado de eliminação do sarampo, em 2019, por que será? Por que será que foi em 2019? Hein? 2 anos de trabalho intenso contra a vacina, né? Aí começou em 20 ainda com a Covid, pior ainda. O Brasil voltou a receber da Organização Pan-Americana de Saúde o status de país livre da doença. O último registro do sarampo no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, aconteceu em junho de 22, no Amapá. Durante cerimônia em Brasília nessa terça-feira, o diretor da OPAS, Jarbas Barbosa, avaliou que quando se consegue reunir capacidade técnica e liderança política comprometida com a causa, as coisas acontecem. Ver um presidente liderando uma retomada do programa de imunização, o presidente no caso, o Lula, usando o broche do Zé Gotinha, sendo vacinado e dizendo às pessoas que se vacinem, faz uma diferença tremenda, disse o representante da organização. Então tá aí uma boa notícia, né? IPEA, a alta de preços foi maior para famílias de renda mais baixa no acumulado de 12 meses, taxa inflacionária chegou a quase 5%. Isso aqui está pressionando as pessoas, tem pouca gente falando em inflação. Tem pouca gente falando, aliás, de preço de combustível, né? Ah, mas durante o Bolsonaro chegou a 7 e pouco, não sei o quê. Tudo bem, era absurdo, mas hoje também está 5 e tantos, R$6 o litro da gasolina. Eu não sei na cidade de vocês aí, vocês puderem dizer quanto é que está o litro da gasolina? Escreve aí ó, no comentário de qual cidade você está falando e quanto você pagou a última vez que você abasteceu o seu carro, tá? Com gasolina. Não precisa ser outras coisas, acho que gasolina é a coisa mais usada no Brasil hoje, né? Não está barato, as pessoas sentem isso. Aconteceu nos Estados Unidos um fenômeno que pode acontecer aqui no Brasil também, tá? E pode ter a ver com combustível também diretamente. A inflação nos Estados Unidos, que já agora, com análises mais a frio, talvez a maior parte dos analistas entendem que foi um dos fatores determinantes para a eleição do Trump e para a Câmara perder a eleição, porque ela era identificada, claro, com a administração atual, que é o Biden. A inflação nos Estados Unidos, que foi muito alta nos últimos anos, esse ano tá baixa, né? Até onde se viu aí. Mas nos últimos anos foi muito alta, ela foi herdada pelo Biden, do governo Trump, pela pandemia. Então vamos colocar a coisa assim, não dá nem para dizer que a inflação foi culpa ou responsabilidade do Trump, né? Teve pandemia, gente. A pandemia bagunçou tudo. E isso teve problema nas cadeias de suprimento, e aí teve inflação alta nos Estados Unidos. O Biden herdou aquela inflação. Os preços subiram. Quando o governo Biden começou, ele conseguiu estagnar a inflação, ela não subiu mais. Mas o sabor de preço alto ficou para as pessoas. O poder de compra de fato caiu. A gente viu aqui durante os últimos dias, várias vezes as nossas analistas internacionais, a Mila Burns, a Adriana Carranca, a Heloísa Vilela, as 3 falarem sobre isso nos programas que elas participaram para falar sobre a eleição dos Estados Unidos. Então, o preço subiu e não desceu. Então, o preço subiu e ficou caro. A gasolina aqui no Brasil, tem pouca gente falando, mas eu tenho certeza que quem vai abastecer se incomoda. Porque o preço durante o governo Bolsonaro, sim, de fato, como estava atrelado ao dólar, subiu muito mais. Se hoje tivesse atrelado ao dólar, vocês iam ver quanto é que a gente já está pagando gasolina hoje. Ia estar mais caro? Ah, Leandro, mas ia estar mais caro se fosse o Paulo Guedes. Ia estar mais caro. Isso aí vai para os idiotas que comparam Paulo Guedes com Haddad, inclusive, né? Sim, idiotas. Não tem outra palavra, tá? Ia estar mais caro se a política de paridade de preço do nosso petróleo internacional aqui fosse em dólar. Ou seja, durante o governo Bolsonaro, nós pagamos gasolina no posto em dólar e o nosso salário é em real. Tá bom? Simplificar. Hoje não é mais assim. A Petrobras segura a onda.
Segura a onda. Mas ainda a gasolina ainda não é barata no Brasil. Não é barata. A percepção... E gasolina é um negócio que, assim, quase todo mundo usa, né? É uma medida de preço importante para o Brasil inteiro. E ela não está barata. E a inflação para os mais pobres também não está boa. Também está crescendo. Né? Então, muitas vezes se pergunta a popularidade do Lula, não sei o quê, não sei o quê. Tem que olhar para isso. Tem que olhar para isso. Essa ideia de falar que a economia não importa mais tanto assim é uma ideia meio furada. Ah, mas os índices estão bons. Os índices estão bons. De fato, a economia brasileira, perto da média dos países do mundo, vai muito bem, obrigado. Né? Mas nesses índices, digamos assim, mais frios, né? mais geralzão, assim. O PIB, né? A taxa de desemprego, mas também a gente tem que ver a qualidade dos empregos. O salário médio melhorou, é o melhor salário médio das últimas não sei o quê. Tudo bem, gente, mas é assim, R$100 e poucos, um pouco mais legal do que no ano passado, do que no outro ano. Não é que assim que o salário médio agora assim tá 70% mais legal. Então, a sensação, a gente tem muita informalidade, as pessoas têm empregos sazonais, as pessoas têm renda muito... A gente tem milhões de pessoas no Brasil hoje com renda variável. Então, a gente não está mais no Brasil de uma década, 15 anos, 20 anos atrás, onde esses fatores todos do desemprego, da média salarial, do salário mínimo e tal, eles influenciavam diretamente a vida de quase todo mundo, né? Ou de muito mais gente do que hoje, vamos colocar assim. Hoje as pessoas vivem muito de renda variável. O que é renda variável? A pessoa tem uma MEI, né? Tem uma microempresa, a pessoa é uberizada, então ela presta diversos serviços que estão relacionados a você ganhar mais ou menos no final do mês, depende de como a coisa andar. Então, na real, quando vem a inflação ela vem para todo mundo, ainda mais para os mais pobres. Quem faz supermercado sabe, gasolina é para todo mundo. Quem vai no posto toda vez sabe. O que o pessoal está colocando de valor de gasolina? Hoje me consegue ver para nós aí os comentários? Vamos pegar uns 5, 6 aí para a gente ver de regiões diferentes? O pessoal está mandando, de repente um pouquinho mais para cima que eu pedi. Só para a gente ter uma ideia. 6,49, Santa Catarina. Santa Catarina, qual cidade? Diz? Não. Não. Tá. Santa Catarina, o pessoal mandou aí numa cidade. 6,49 da gasolina. Tá. Não é barato, gente. Pelo contrário. Onde? Natal, Rio Grande do Norte, entre 6 e 6,59. Natal, Rio Grande do Norte, entre 6 e 6,59. Isso é a última vez que a galera abasteceu, tá? O que mais? Içará, Santa Catarina, 6,27. Içará, Santa Catarina, 6,27 o litro da gasolina. Onde mais? Rio Grande do Sul, 5,69. 5,69 em Canoas, no Rio Grande do Sul. Aí já tá mais barato. 5,69. Mais uma. Minas Gerais, 6,35. Então vamos colocar aqui, ó, Canoas destoou para baixo, mas a média é de 6 para cima. 6 para cima. Né? Mato Grosso, 6,78. Isso é o último tanque de gasolina que a galera botou no carro. A galera que está acompanhando o programa aqui. Então atenção nisso, né? As pessoas não reclamam do nada, gente. Né? Se a vida tá boa, para governo que vai querer ir para 26 com a eleição, se a vida tá boa, ou o sentimento tá legal, o governo se reelege. Só o idiota conseguiu perder a reeleição no Brasil. O único que não se reelegeu foi o Bolsonaro. E a gente tem que ser justo aqui, vamos colocar, teve uma pandemia no meio do caminho. A pandemia ajudou a derrubar o Bolsonaro, ajudou a derrubar o Trump. Intrinsecamente por ser um problema mundial, mas também pela maneira como eles lidaram com a pandemia, né? Se o Bolsonaro tivesse lidado da maneira certa com a pandemia, seria reeleito 20 vezes no Brasil. A mesma coisa o Trump. Principalmente a primeira coisa, encampado vacina. Se comunicado melhor. Não tentar dar cloroquina para ema, né? Agora, bom não tá. Para quem ganha pouco, tá pior. E é sensação, o dinheiro chega menos no final do mês. Toda vez que a pessoa vai pro posto de gasolina, a pessoa fica com mau humor. Quem que fica com bom humor colocando gasolina a R$6,50? Ninguém. Mas do Bolsonaro chegou a 7,5. Bom, tudo bem, velho. Tudo bem, beleza? Mas 6,5 tá bom? Não tá bom. A sensação é que, tá bom, tá um pouco melhor, e se a pessoa já tá de má vontade, a pessoa vai falar assim, tá tudo a mesma... Né? Ia falar aqui. Tudo a mesma coisa.
Votei nesse aí também, porque não aguentava mais o outro lá também, mas tô indo no posto, eu fico deixando R$200 lá. Toda vez. A área alagada do Pantanal cai 61% em 35 anos, apontou o MAP Biomas. Levantamento analisou a área coberta por água e campos alagados de 1985 até o ano passado. O bioma perdeu 3,5 milhões de hectares de água, ou seja, o Pantanal está secando, né? Se a gente não conter isso aí, a gente vai ver esse bioma praticamente desaparecer e o aumento de incêndios. Não à toa, o Pantanal pega fogo todos os anos agora, com uma constância absurda, porque tem menos água lá. Emissões de CO2 por combustíveis fósseis alcançam recorde sem limite à vista, indica estudo. As emissões de CO2 por combustíveis fósseis alcançaram este ano um novo recorde, segundo um estudo publicado nesta quarta-feira por cientistas da Global Carbon Project, que não prevê um limite claro no uso de petróleo, gás e carvão. Segundo este estudo de referência, as emissões mundiais de CO2 procedentes de combustíveis fósseis alcançaram um nível recorde em 2024, quase 1% maior que 2023. Isso aqui, para lembrar, pelo Acordo de Paris, era para estar reduzindo, era para estar caindo, está aumentando. Quem acompanha o programa aqui já sabia disso, né? Porque a gente está em cima do lance dessa história, a gente já mostrou esse ano e no ano passado que essas emissões iam aumentar, não ia se conseguir chegar em 2030 lá com os objetivos de aumentar no máximo 1,5 temperatura, é possível que seja mais do que isso, e já várias cadeias industriais que emitem CO2 que deveriam estar diminuindo a sua produção, estão aumentando a sua produção. E isso aconteceu principalmente no pós-pandemia, porque a máquina um pouco, né, parou, a máquina industrial, as cadeias de transporte e de logística foram quebradas. A gente teve problema, né, de suprimento, ainda bem que o Brasil é autossustentável em termos de alimentação e tal, mas países que não são tiveram problema de prateleira, de produto que não chegou, de comida que não chegava. E aí no pós-pandemia, o que o nosso amado capitalismo fez? Pau na máquina, dobra a aposta, queima, produz, bora, vamos recuperar. Então não vai chegar nas metas. É improvável que chegue, para dizer quase impossível que chegue, né? Mercado de carbono, veja por que o acordo inédito na COP29 abre caminho para comércio de crédito entre países. Aliás, ontem o presidente do Azerbaijão falou que o petróleo e o gás são um presente de Deus na Conferência do Clima que está acontecendo lá, tá? Para a gente olhar bem. Antes das férias, eu li uma notícia aqui da Bloomberg. A Bloomberg é um canal de economia e negócios, né? Que tem uma sede no Brasil também, publica em português. Já mostrando, se eu não me engano, era o pessoal da indústria de carros, né? Automotiva. Já tirando o pé do freio e pisando no acelerador, falando, não, a gente tem que ver com calma esse negócio aí de parar de emitir CO2, viu? Até o ano passado o discurso era outro, né? Esse negócio do mercado de carbono, olha, eu vou falar para vocês. O Senado também tenta votar a regulação do mercado de carbono no Brasil, né? Após uma série de adiamentos, a proposta estabelece limite de gases de efeito estufa por meio de um sistema de compensação. Eu tenho sérias dúvidas, tá? Tem uma matéria muito importante que saiu, deixa eu ver de que ano que foi, eu lembrei dessa matéria hoje de manhã, 2019. Um site que é sediado nos Estados Unidos, chamado ProPublica, é um site de investigação, super relevante, confiável também, vai lá, pode ler a matéria. Se não conseguir ler inglês, tem um resumo aqui na BBC News Brasil. Crédito de carbono pode ser pior do que não fazer nada contra o desmatamento, aponta a ProPublica. Por quê? Por uma série de coisas, né? O que é crédito de carbono, gente? Basicamente é o seguinte, você está detonando tudo aqui? Detonando. Está destruindo, soltando CO2, arrebentando, né? Secando a região, tudo, deixando tudo pior para quem vive ali, no entorno. Daí você compra supostamente o quanto uma área, por exemplo, florestal, consegue limpar esse carbono que você emite, aí você compra, né, esse crédito de carbono. Como se fosse uma moeda virtual.
né? Você está devendo o CO2 aqui, porque tá detonando tudo, mas aí você tem alguém que está sobrando lá e você falou, vende para eu aí da tua floresta aí, né? Problema disso. Esse CO2, esse crédito que você está comprando, uma floresta lá no Brasil, por exemplo, os grandes magnatas do Vale do Silício compram crédito de carbono aqui no Brasil, né? Mas as indústrias que produzem ou que poluem por conta dos seus serviços e produtos não estão no Brasil. Então, o maluco está poluindo e detonando um lugar X do planeta e está comprando, né, o serviço unicórnio mágico de outro. Essa benesse da limpeza do CO2, ela não vai ser transferida para o lugar onde está instalada a fábrica, por exemplo. Então, isso é a primeira coisa. O outro problema é, como diz a jornalista Lisa Song, que é especialista na cobertura de meio ambiente, que publicou essa reportagem lá no ProPublica, em colaboração com a jornalista Paula Moura, analisou que os projetos realizados em diversos países nas últimas décadas, esses projetos para venda dos créditos de carbono, né, pesquisou e estudou relatórios governamentais publicados ao redor do mundo e até contratou uma análise de satélite independente para avaliar o quanto restava de um projeto de preservação florestal que começou a vender créditos em 2013. 4 anos depois, só havia florestas em metade da área do projeto. Então, por exemplo, vários lugares que vão lá, se certificam e falam, não, eu tenho aqui uma floresta preservada, essa floresta ela é capaz de gerar X toneladas, né, para eu conseguir vender crédito de carbono. A capacidade no mundo hoje, de garantir que aquela floresta ainda está em pé 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, ou eventualmente que ela existe, ou eventualmente, como no caso do Brasil, que a gente já teve esse ano, uma fraude que chegou quase a ser bilionária, de áreas que foram autorizadas para vender crédito de carbono, que na verdade eram áreas públicas, ou áreas que não existiam, ou áreas onde não havia floresta. A capacidade que a gente tem no mundo hoje de garantir que de fato isso está acontecendo ali é muito baixa. Então, para além de ter o problema de você estar poluindo num lugar e comprando supostamente, né, a solução mágica em outro, que já é contestável, mas vá lá. Se funcionasse perfeitamente, estamos falando do planeta, da atmosfera, então os cientistas então vão dizer que tudo se equilibra lá, né? Porque vai lá, tudo lá para cima e lá para cima dá uma limpada. Beleza, vamos acreditar nisso. Só que não há garantia de que quem está vendendo os créditos realmente está conseguindo gerar os créditos. Não há garantia. Esse é um dos mega problemas. A conclusão da matéria da ProPublica é que os créditos de carbono não compensaram a quantidade de poluição que se esperava, ou trouxeram ganhos que foram rapidamente revertidos e que não podiam ser nem comprovados e nem medidos. Lembrando uma outra matéria, porque eu vou falar um pouco disso aqui, porque a gente vem tratando muito desse assunto. Uma outra matéria que a gente deu esse ano aqui do The Guardian, já falei sobre essa reportagem várias vezes, uma investigação minuciosa feita em algumas indústrias que fazem o sequestro do CO2 nas chaminés. Sequestra o CO2 nas chaminés, liquefaz o CO2, ou seja, vira água, né? Ou vapor, vira água, ela e pega aquilo. E como se livra desse CO2? Sabem como se livra do CO2? Injeta no solo. É assim que é, tá? Comprovadamente que esses projetos pilotos não funcionam. Não são eficientes. Então a gente tem um mega problema pela frente, gente. É um mega problema. A galera da grana já sabe disso tudo que eu estou falando para vocês aqui, tá? Isso só é novidade para nós. Quem tem dinheiro mesmo no mundo sabe de tudo isso que eu estou falando aqui. Quem tem dinheiro no mundo mesmo está inclusive especulando com o mercado de carbono. Vocês tenham certeza, a galera, quem vai ganhar dinheiro com o mercado de carbono aqui no Brasil, no geral, é quem já tem muita grana. E sabendo que boa parte desse mercado é balela. Tá? É solução mágica.
Não soluciona. Se a gente não reduzir emissão, se a gente não tiver uma nova maneira de pensar o planeta, com um consumo mais consciente, pensar nas cadeias, transporte de coisa de um lado para o outro no planeta, que essa logística gasta uma Babilônia de combustível, é muito maior o negócio. E quem tem grana mesmo não está disposto a mexer nisso, porque vai custar muito caro. Esse é o problema. Então, mesmo essas discussões nas COPs e tal, não sei o quê, elas vão para um lado, né? Muito bem. CCJ pauta projeto do PL que cria crime de falsa acusação de nazismo. Olha com o que é que o pessoal tá preocupado, hein? Ó, para comparar rapidamente aqui, no Brasil, saiu um estudo ontem, 1 em cada 3 professores de ensino médio não é formado na disciplina que leciona. Tá? Então, 33% dos professores que estão lecionando hoje no ensino médio, a pessoa está lá lecionando matemática, ela não é formada em matemática. É formada em quê, Leandro? Pode ser formada em física, por exemplo, mas não em matemática. A pessoa que está lá lecionando química no ensino médio não é formada em química. É formada em quê? Pode ser formada em biologia, ciências naturais, sei lá o quê, mas não é formada em química. Então, isso é um problema real do Brasil. Tá? Brasil 2024, problemas reais. Esse. Brasil 2024, problemas da extrema-direita. Criar PL, projeto de lei, que vai tomar tempo de deputado, vai fazer comissão, vai fazer debate, vai levar supostos especialistas, vai fazer transmissão na TV Câmara, vai fazer viagem, vai pagar hotel para essa gente, vai encher o nosso saco, porque um bando de nazista tá preocupado que o pessoal tá falando muito de nazismo por aí. Muito de nazismo por aí. Né? Quer ver um exemplo? Olha só que loucura, né? Só para lembrar, a Júlia Zanatta, que já falamos aqui, deputada, lá por Santa Catarina, né? Ela processou o Felipe Neto, porque o Felipe Neto notou, como muita gente notou, que ela usa essa tiarinha que era muito usada pelas criancinhas inocentes na Alemanha nazista dos anos 30 e 40. Felipe Neto notou isso. Júlia Zanatta não gostou. Por quê? Vamos criar um PL contra a falsa acusação de nazismo, gente. Isso aqui é um problemão do país. Professor que não é formado na disciplina que leciona, tudo que a gente falou aqui, inflação, gasolina, não. O problema do Brasil hoje é que milhões de trabalhadores estão sendo falsamente acusados de ser nazista. Ah, resolveu isso aqui, resolveu tudo. Felipe Neto falou da Júlia Zanatta o seguinte: essa coroa que a Júlia Zanatta usa, ela é tida por muita gente como um símbolo de apologia ao nazismo. O que é verdade, é um fato histórico. Não é a opinião do Felipe Neto. Aliás, não foi nem ele que notou isso. Tá? Foram outras pessoas. Disse ele ainda sobre Júlia Zanatta. Essa moça, Júlia Zanatta, usa quase o tempo inteiro a coroinha de flores, mas garante que não é essa a sua motivação. Porém, olha só que curioso. Ela tirou a coroa de flores quando foi falar no Parlamento Europeu. Por que será a Júlia Zanatta com medo? Eventualmente de ser presa? E eu não tô brincando, não. Esse negócio da cadeia, tá? Esse negócio da cadeia. Júlia Zanatta processou o Felipe Neto e perdeu. Tá? Perdeu. Até porque Felipe Neto não estava acusando Júlia Zanatta de ser nazista. Estava notando um fato histórico, que essa coroa era usada como um símbolo do regime nazista na Alemanha nos anos 30 e nos anos 40, o que está historicamente correto. Ao invés das deputadas se preocuparem com isso e criarem caso e gastarem o nosso dinheiro para fazer essa discussão estúpida sobre falsa acusação de nazismo, sabe o que Júlia Zanatta resolveria
muito dos seus problemas para as pessoas não a acusarem falsamente de ser nazista, tirar essa porcaria dessa coroa da cabeça. Eu não posso imaginar que ela durma com isso, então seria até fácil, porque na hora que acordar de manhã, é só nem colocar, né? É só nem colocar, mas não. Espero que quem votou nessa gente esteja feliz, tá? Isso, estão gastando nosso dinheiro para isso. Tá ruim seu salário aí? Não é problema, eles estão lá discutindo falsa acusação de nazismo, tá, gente? Não tá bom aí no final do mês, não tá legal, a renda tá baixa, vira isso aí, reclama do PT, tá? Vai reclamar do PT. Enquanto eles distraem você com a cenourinha do PT, né? Sabe o burro tentando pegar a cenoura, né? Sabe, né? Tadinho do burro, mas é o popular, as pessoas entendem mais assim, né? Então, sabe o burro que fica caminhando com a cenourinha na ponta do anzol? Essa cenourinha é o PT, tá? Em cima do burro tá a Júlia Zanata, a Bia Kicis, o Nicolas Ferreira. E o burro, você pode imaginar quem é, né? Muito bem, olha, matéria muito boa lá do UOL, publicada hoje, assinada pela Juliana Sayuri, Flávio Costa e Pedro Borges. Os 71 terrenos que ligam Milton Leite e o acusado de lavar dinheiro para o PCC, o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, todo poderoso Milton Leite, presidente da Câmara Municipal da maior cidade do país, e o dirigente da empresa de ônibus Transvolf, Luiz Ricardo Efigênio Pacheco, fizeram ao menos 71 acordos imobiliários. O pessoal gosta de imóvel, né? Investigação da Operação Fim da Linha, conduzida pelo Ministério Público de São Paulo, apura-se Leite e Pandora são sócios. O presidente da Câmara, claro, nega as relações. A Transvolf é acusada de lavar dinheiro para o PCC. O UOL fez um levantamento inédito de imóveis que vinculam Leite a Pandora. A reportagem teve acesso a matrículas e escrituras registradas em cartório. Os 71 acordos referem-se a terrenos de loteamento Jardim Natália, em Sorocaba, no interior de São Paulo. As negociações aconteceram entre 2015 e o ano passado e envolvem a Neumax, construtora da família de Milton Leite, e a LCP Empreendimentos e Participações, uma holding da qual Pandora é sócio. O total negociado foi quase 9 milhões de reais. Essa Transvolf é uma das duas empresas que caíram numa operação, que são empresas que estão na mira aí do Ministério Público de São Paulo, empresas praticamente do PCC. Praticamente do PCC, assim como fazia e faz a máfia italiana. Idêntico. A máfia italiana pegava e pega, mas historicamente fazia, empresas da economia formal para lavar o dinheiro, principalmente lá ainda nos anos 80, anos 90, do tráfico internacional de heroína, que pegava lá no Oriente Médio, né, a matéria-prima da papoula, refinava na França inicialmente e depois na Itália e mandava para os Estados Unidos. Pegava como essas empresas, geralmente até nem montava do zero, porque era muito arriscado, dava muito na vista. Ou pegava empresas já existentes, muitas vezes cooptava os donos, outras vezes se aproximava dos donos que estavam em dificuldade financeira, oferecia empréstimos, depois a pessoa não conseguia pagar o empréstimo, então a máfia tomava conta das empresas. E falava, olha, já que você não conseguiu pagar o empréstimo, fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. Você só precisa fazer umas coisas pra gente aqui, a gente vai botar um contador aqui dentro e vida que segue. Vida que segue. Essa Transvolf, essa empresa, é uma das duas que caiu na Operação Fim da Linha, né? A outra era a UpBus, sobre envolvimento em relação ao PCC. Tanto se falou, né, do PCC e do Boulos na campanha, né? Tanto se falou. Veja só que curioso. Numa terça-feira qualquer, dia 9 de 2024, em abril desse ano, tem uma operação chamada Fim da Linha, que mira a cúpula das empresas. Transvolf, essa que agora a reportagem levanta a ligação com o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, e uma outra empresa chamada UpBus. Essas duas apontadas como
um possível envolvimento direto na lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital. No dia seguinte, dia 10, o Ricardo Nunes está no pátio de uma das empresas elogiando a empresa. Não é o Boulos, tá, gente? Não é o Boulos. Não é o MST. Não é o Che Guevara. Não é o Mao Tse Tung. Não é o Fidel Castro. Tá bom? É o Ricardo Nunes. No dia 9 tem a operação. No dia seguinte ele está no pátio da empresa, elogiando a empresa. A gente tem um vídeo aqui, Jimmy. Vamos colocar o vídeo para a galera ver aí? Bota lá. Pessoal, tudo bem? Hoje é dia 10 de abril de 2024, quarta-feira. Agora são 10 para as 9 da noite, 8h47. E nós estamos aqui na UpBus, uma empresa, uma dessas que teve a intervenção aqui da Zona Leste, aqui na região de São Miguel. E aí eu queria compartilhar com vocês isso, porque eu estou recebendo aqui da nossa equipe da SP Trans, que são os interventores, as notícias muito boas. Então, acho que é bacana, até falei que vamos compartilhar essas informações. Levi, que é o presidente da SP Trans, está me contando então que chegou aqui, os ônibus, tudo ok, todos os funcionários registrados, o interventor é o Wagner. Aqui nessa empresa, para você ter ideia, pega minha colinha aqui, ó. São 159 ônibus e 565 funcionários. Fala, Wagner. Uma empresa maravilhosa, uma empresa que vem apresentando todos os índices operacionais bastante satisfatórios. Toda a frota operacional está na rua, tá? RH em ordem, manutenção em ordem, tá? Poucos carros. Então, só para colocar as coisas da forma correta, porque tem gente querendo fazer carnaval, circo, em cima de uma situação muito delicada, e nós da Prefeitura de São Paulo não estamos aqui para fazer carnaval, estamos aqui para cumprir a legislação, para poder atender a população. Então foi muito bom esse depoimento aí. Queria aproveitar aqui e parabenizar, porque quando a gente tem uma concessionária que presta um serviço, que atende o Investigação de um sistema mafioso usando empresas de transporte público em São Paulo. Para o Ricardo Nunes é o quê? Intriga e carnaval. Intriga e carnaval. Tem muita gente aí que quer fazer carnaval, né? Como diz o Carapanã, nosso colega querido, do podcast Vira Casacas, a direita pode tudo nesse país, né, gente? Vocês imaginem, tá? Eu não gosto muito desse argumento porque ele é usado às vezes em qualquer situação. Mas nesse caso, vamos imaginar juntos aqui. Imagine se o prefeito da cidade de São Paulo fosse alguém de esquerda, o Boulos que fosse, né? Ainda mais o Boulos ligado ao movimento social de sem teto, com toda a discriminação que tem, com todo o estigma que tem em cima, tá? Aí, para além disso, o presidente da Câmara de São Paulo é de esquerda também. Vamos colocar assim, é um comunista, tá? Imagina, o presidente da Câmara é um comunista e o prefeito de São Paulo é um outro comunista. Situação hipotética. Aí esse prefeito visita uma empresa de ônibus no dia seguinte à operação do Ministério Público, mostrando que as duas são usadas pela cúpula do PCC para lavagem de dinheiro e chama isso de intriga e carnaval. E aí depois sai a matéria, reportagem da Juliana Sayuri, do Pedro Borges e do Flávio Costa, no UOL, mostrando que o presidente da Câmara de São Paulo, este comunista, negociou 71 terrenos com um dos cabeças de uma dessas empresas de ônibus, que é apontada pelo Ministério Público de São Paulo como sendo usada pelo PCC para lavar dinheiro. Olha, já tinha caído todo mundo, já tinha gente assim, tinha gente em Guantánamo já, tá? Tinha gente já, assim, em Alcatraz, que nem funciona mais, inclusive. Agora, a direita nesse país, coisa de corrupção também não cola, né? Tá tudo liberado. É impressionante, né? Quem que era ligado ao PCC mesmo, Ricardo Nunes? Não lembro o que o senhor falava na campanha. O senhor vai levantar agora da cadeira para falar alguma coisa ou soltar uma nota em relação ao Milton Leite? Uma das suas grandes preocupações na campanha era o PCC? Não era? Tarcísio,
Tarcísio com a sua PM muito valente para estacionar a viatura na frente de velório de criança? Alguma consideração em relação ao presidente aí, o Milton Leite? Não vão fazer, né? A gente sabe que não vão fazer. Vamos lá para a escala 6x1. O Congresso engavetou ao menos 9 projetos sobre redução de jornada. O Congresso Nacional já engavetou ou mantém com tramitação parada ao menos 9 propostas de emenda à Constituição sobre a redução de jornada de trabalho no Brasil. Assim como a proposta da deputada federal Érica Hilton contra a escala 6x1, que ela coleta apoios para ser protocolada na Câmara. A Câmara tem 3 propostas semelhantes já arquivadas. Entre os textos arquivados, 2 empacaram na Comissão de Constituição e Justiça e foram arquivados em 2003, primeiro ano do governo petista, e 2007, mesmo com pareceres favoráveis dos relatores Sigmaringa Seixas, do PT, e Zé Genuíno, do PT. Isso aqui é bom para refrescar a memória também e calar a boca de muita gente aí que acha que descobriu a roda. E não estou falando da Érica Hilton e nem do Rick, que é o vereador eleito do Rio de Janeiro, que estão levantando esse assunto agora. E sim, agora o protagonismo é deles, porque protagonismo ele vai também para quem merece. A Érica e o Henrique conseguiram levantar essa história, inflamar a população, e eles estão liderando esse movimento. Tem muita gente aí também que está tentando roubar o holofote, né? Agora, não dá para dizer que outras tentativas não foram feitas. Isso aqui é primeiro ano do PT, 2003. Deputados petistas, um deles o Zé Genuíno, tá? Então, assim, não é de hoje. Agora, nessa época não se conseguiu avançar, hoje está conseguindo avançar. Então a gente tem que embarcar nesse barco aí, né? A Érica Hilton e o Rick conseguiram remar mais forte o barco, então bora embarcar o barco, né? E tocar o pau. Também sou muito contra essa ideia de que tem gente falando também, né? E parece que a Érica Hilton e o Rick inventaram essa pauta. Eles não estão dizendo que eles inventaram, gente, mas eles conseguiram levantar a bola. Coisa que eventualmente quem está criticando não conseguiu. Tá? Então senta na cadeirinha aí que você é espectador dessa parada. Tá bom? É como se tivesse inventado agora. Ninguém está dizendo que inventou agora. Ninguém está falando nada que inventou agora. Até porque projeto de lei, se você puxar qualquer assunto aí, deve ter 50 projetos de lei no Brasil nos últimos 40 anos. De tudo que é tipo de coisa. Só que em algum momento histórico, um vai vingar, um vai aparecer, um vai subir. E esse subiu agora. Tá? Então para de ciumeira aí. Para de ciumeira. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem tanto assim, o PT nunca fez nada. Tá aqui a prova, que é mentira. Fez, tentou, empurrou, levou, mas não conseguiu. E nem tanto a parada assim também, que agora tem que dar o mérito para. Então vamos dar o mérito lá para os bolcheviques, lá na Rússia também. Agora tem brasileiro querendo dizer que inventou a lei trabalhista. Tá? Então vocês dão uma segurada, vocês aí também. Tem gente que só aparece para atrapalhar, né? Vereadores de São Paulo aumentam 40% o próprio salário. Eles vão receber mais de R$26 mil em 2025. E aí um último rapidamente aqui sobre o ajuste fiscal. Deixa eu só ver se não tem mais alguma coisa que eu queria falar que não pode ser. Tem as questões do Trump, eu vou falar amanhã, tá? O Trump confirmou o Elon Musk vai trabalhar no governo, numa espécie de ministério, lá não tem ministério, né? Secretaria especial, não sei o quê, para corte de gastos, enxugamento da máquina. Veja, o Elon Musk, que tem vários contratos com o governo dos Estados Unidos, vai cuidar dos contratos com o governo dos Estados Unidos. É lindo, né? Tem gente que acha o máximo isso. Legal, né? Conflito de interesse? Nenhum. Vai atuar a favor dos próprios negócios? Claro que não. É uma máfia de bilionários tomando conta do governo dos Estados Unidos? Claro que não. Também é novidade isso? Também não é novidade. Né? Nos Estados Unidos só muda as moscas, né, gente? Só muda a mosca. O cocô é o mesmo ali embaixo, sempre, tá? Ó, a revista Fórum traz aqui, chama de ousado o plano de Lula para cortar gastos com militares e poupar a área social. Acho que tá exagerado nesse ousado plano de Lula. O Lula não tem um plano ousado nem nada. O Lula está tentando se equilibrar. O que está acontecendo no governo hoje é que
há uma pressão para cortar gastos, o governo está sucumbindo a essa pressão vem principalmente do mercado financeiro, tá? O governo não tem muita força para lutar contra isso, não tem de fato, materialmente está colocado, é um governo com 120 votos na Câmara, não pode pisar fora do riscado, senão vai tomar um impeachment no meio das fuças. Essa é a real. Quem faz qualquer análise política sem considerar isso está falando bobagem, tá bom? Ah, mas deveria, bom, tudo bem, deveria. Tudo bem que deveria fazer um monte de coisa. Eu já falei que desde o começo do governo, assim como o governo Bolsonaro radicalizou, esse governo poderia ter radicalizado também, acho que esse bonde já passou. Radicalizar como? Bom, o Bolsonaro radicalizou. Colocou Weintraub na educação, colocou o outro maluco lá no Itamaraty, radicalizou. Não radicalizou? Radicalizou. Sérgio Moro, esse governo poderia ter feito isso também. Já no começo do governo, aproveitar a lua de mel, aprovação alta no começo, que ninguém tá vendo muito, e colocar gente radical para o bem, em ministérios-chave. Não o fez. Não o fez e não o fará. Então tá sucumbindo a essa pressão. O Lula agora tá tentando equilibrar os pratos, porque nenhum ministro quer cortar da sua pasta, tá? Vocês também não vivam em Nárnia, vocês, achando que o Carlos Lupe, ele tá defendendo o trabalhador contra o Haddad que quer cortar o BPC, tá? Tá bom? Tem gente que tinha que passar assim, uns 2 meses em Brasília para ver como é que funciona a vida real. Muito blá blá blá, pouca vida prática. Os ministros, cada um não quer cortar da sua pasta. Porque as pastas, no mais das vezes, estão também feudos eleitorais. E a pessoa quer mostrar serviço, porque cada um deles ali tá de olho em alguma coisa no ano que vem ou em 26. Isso é vida real de político. Um quer ser governador do estado, o outro quer ir pro Senado, o outro quer não sei o quê. Tá? Tá faltando botar pezinho na realidade nessa conversa também. Muita falação, pouca compreensão do que acontece de fato. A ver o quanto Lula consegue equilibrar esses pratos. Lula que já falou e reiterou várias vezes que não terá corte nas áreas sociais sensíveis. A ver o quanto isso vai ser cumprido. Agora o Ministério da Defesa entrou no rol de cortes porque estava sendo poupado. Acho que simbolicamente é importante, mas ao mesmo tempo não é um ministério que tem um orçamento tão grande assim. Vamos ver, a gente vai seguir falando sobre isso. O programa está acabando, lembrando que amanhã temos o Empreendedor Mestre, é isso, Jimmy? Isso. Muito bem, então amanhã, 8 horas da noite, terceira turma do curso de maior sucesso, do nosso webinário, né, de maior sucesso, a nossa formação de maior sucesso aqui do ICL, o segredo, né, das vendas e da persuasão. O Edu Moreira vai fazer uma aula sobre contação de história, como você conta a melhor história para você conseguir levar o seu negócio adiante. Amanhã, 8 horas da noite, o link para inscrição é gratuito, ao vivo, para o mundo todo, aqui pelos nossos canais. O link é despertaicl.com.br, tá bom? despertaicl.com.br. Faça a sua inscrição, é de graça. A gente se vê amanhã, às 7 da manhã, com o Desperta. Valeu, tchau. Tá chegando o dia, amanhã a nossa aula sobre os segredos das vendas e da persuasão. A gente vai aprender amanhã como contar histórias que vendem e convencem. Vai aprender a jornada do herói, muita técnica, muita ciência sobre vendas e persuasão. Muito importante, as pessoas usam muito isso para convencer de coisas ruins, de teorias da conspiração. A extrema-direita faz muito isso. Vamos usar para o bem isso e defender as causas nobres com técnica, com ciência de vendas e de persuasão. É gratuito participar. Se você não está inscrito ou inscrita, clica no botão Saiba Mais aqui e se inscreva gratuitamente. Amanhã, às 8 horas da noite.